Olá, gente, tudo bem? Vim aqui fazer o nosso último vídeo do ano. Esse vídeo ele tem a ver com metas, aquelas metas que a gente traça para fazer no próximo ano. De tudo, né? A gente vai ter uma lista dessas metas e eu queria falar com vocês sobre isso, sobre o que a gente precisa ter para que a gente concretize de fato as metas na nossa vida. A gente traça metas para ser melhor, né? Pra gente estar melhor. Isso só é possível, eu vou trazer essa mensagem aqui pra vocês, quando a gente tá conectado com Deus. Se a gente não estiver conectado com Deus, tudo fica muito difícil. Com Ele, todas as coisas são possíveis, todas as coisas ganham força na nossa vida, porque é Ele que nos fortalece. Peguem a Bíblia pra gente poder passear um pouquinho sobre ela aqui. Vamos até o Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou passar um panorama aqui para vocês sobre o que está se passando aqui. O que está se passando aqui nesse versículo, nesse capítulo. Jesus já morreu, ele está no túmulo e Maria Madalena vai até ele e vê que ele não morreu. E sai de lá, vai contar para os discípulos, conta para Pedro, conta para o discípulo que ele amava também, que a gente sabe que é o João, e eles vão correndo até lá para constatar se isso é verdade ou não. E eu vou ler para vocês a partir do versículo 3 agora. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. E a gente percebe aqui que o João, a princípio ele não entra no túmulo, né? Quem entra é Pedro, mas depois ele entra e a partir da experiência que ele teve de entrar no túmulo, ele passa a acreditar em Deus. E isso aqui é muito importante no sentido da gente ter a experiência individual do encontro com Cristo. Ele teve uma experiência individual ali, e a partir da experiência dele individual, antes, diga-se de passagem, houve a busca pelo ressuscitado. Quando ele encontrou a verdade de que o ressuscitado de fato estava ali, presente já, vivo entre nós, ele passou a acreditar. Foi uma experiência individual de encontro com Cristo. O próximo passagem que eu quero que vocês leiam é 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Aqui diz o seguinte: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. E aqui diz o seguinte, que Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Mas nós temos o pecado original. Nós somos seres corruptíveis. Nós nascemos inclinados para a maldade. Não adianta a gente falar, ai não, imagina, somos inclinados para a maldade. O homem está perdido sem Deus. E todo o bem que nós fazemos porque Deus nos capacita para que isso seja feito. Então, é assim, na primeira leitura que a gente teve aqui, o João, ele encontrou ali o ressuscitado, ele viu que Jesus havia ressuscitado, viu e acreditou. E nessa segunda leitura, nos diz o quê? Que a gente tem que viver na luz. E viver na luz é o quê? É estar conectado com Deus. Porque se a gente não vive na luz, a gente não está conectado com aquele que é a própria luz. E quando a gente diz que não peca, quando a gente diz que a gente não tem uma natureza pecadora, nós somos os nossos próprios sabotadores. E tenha isso em mente. Sabe quem é seu maior inimigo aqui? É você mesmo. Nós temos alta capacidade de nos sabotar. Sabotar nossas metas, sabotar nossos sonhos, tudo tá aqui.
dentro de você. E nós somos grandes sabotadores da nossa própria vivência. Quando que isso não acontece? Quando a gente vive na luz, quando a gente vive com Cristo, porque Cristo nos fortalece para toda boa obra. Cristo nos fortalece para toda boa obra. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus quando a gente está conectado com Cristo e Ele nos fortalece para essa verdade. Vou trazer a terceira leitura para concluir tudo isso. Essa terceira leitura, vocês vão até o Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. E Ele fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei. Só um parênteses aqui, para a gente entender. Jesus fala aqui que nós, para darmos frutos, temos que estar na videira que é Ele. Ele é a videira. Se você não está conectado com Deus, você não consegue dar fruto. E detalhe, ele diz assim que o Pai, que Deus, todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. Deus, Ele nos poda para que a gente tenha mais frutos. E às vezes a gente acha tão ruim na nossa vida quando acontece alguma coisa que sai do nosso plano, da nossa meta. Fica, nossa, por que isso aconteceu? Mas eu planejei tanto. Isso pode ser uma poda para que você cresça ainda mais. Você, quem tem planta aqui, quem cultiva plantas, sabe que quando a gente poda a plantinha, ela fica até melhor. Ela fica mais verde, cresce, começa a dar umas florzinhas. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente precisa de poda, precisa cortar coisas na nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa dar frutos. Então é importante a poda também. E ele fala aqui que vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei. Vocês já foram limpos, ou seja, vocês passaram a acreditar. Vocês acreditaram na mensagem já. Vocês viram e creram, tiveram a experiência do encontro com o ressuscitado. Vocês foram limpos pela verdade. Mas aí ele, vírgula aqui, ponto, vírgula. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Às vezes a gente se perde de Cristo. Então que nesse ano de 2024 a gente não se perca de Cristo. Porque apesar de nós vermos Cristo e termos um encontro com o ressuscitado, a gente precisa permanecer nele. Eu penso o seguinte, eu acho assim, eu não acho tão difícil acreditar em Deus. Eu não acho uma coisa tão difícil assim. Eu acho, inclusive, e isso é até histórico, o homem, ele sempre teve uma tendência a buscar o seu Criador. Então eu não acho tão difícil assim a gente procurar o nosso Criador e acabar encontrando Ele. Mas eu acho extremamente difícil a gente permanecer em Cristo. A permanecer na verdade, a permanecer na nossa fé. Durante a nossa caminhada aqui nesse mundo, nós seremos atacados por todos os lados. Nós seremos atacados pelas pessoas e seremos atacados por nós mesmos, através dos nossos próprios pensamentos. Porque, como eu disse aqui na segunda leitura, nós temos uma natureza altamente sabotadora com nós e com o nosso mundo, o nosso planeta. Se a gente não estiver conectado com Cristo, nada cria frutos. Então, para esse ano, para que a gente possa, de fato, concretizar nossos planos, nossas metas, melhorar como pessoa, como ser humano, a gente precisa estar conectado na videira verdadeira, que é Cristo. Permanecer na verdade. Você que ainda não teve encontro com Cristo, vá buscá-lo. Assim como João buscou encontrar. Ele ouviu aquela verdade e foi lá para constatar. Vá procurar essa verdade, continue, não pare no caminho. Continue andando, porque você vai ter o encontro com Ele. Uma vez que você tiver um encontro com Ele, permaneça nele. E essa é a parte difícil. É a parte onde a gente, apesar das tribulações, a gente tem que permanecer nele. Isso é muito difícil. E como é que a gente faz para permanecer nele? Lembrar das palavras dele. E para a gente lembrar das palavras dele, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ter conexão com ele diária, a gente precisa ler as palavras dele, porque as palavras dele não mudam jamais. Deus não muda. Deus, ele não muda. E a palavra dele permanecerá para sempre. Se a gente tiver a palavra dele no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, você não vai se desconectar de Cristo. Você não vai se perder. Você vai estar sempre conectada à videira verdadeira.
Antes de você seguir qualquer pessoa que você acredita, aí de influencer, antes de você fazer qualquer outra coisa na sua vida, permaneça na palavra. E através dessa permanência, você vai construindo suas metas para 2024. Porque Deus, Ele é o nosso soberano, o nosso Pai, e Ele pode podar algumas coisas da sua vida, que às vezes você pode ficar até se sentindo mal com isso, mas a poda é importante. Leve as tribulações que virão daqui pra frente como uma poda na tua vida para que você possa crescer e amadurecer. Permaneça na videira, porque através dessa permanência na videira que a gente vai passar a produzir nossos frutos. E esses frutos, eles são frutos que permanecem na nossa vida. Só que a gente tem que permanecer na videira, senão a gente seca, a gente não consegue dar fruto. E é essa a mensagem para 2024. Agora a gente vai se encontrar apenas no ano que vem. Eu acho legal gravar esse tipo de vídeo até pra mim mesma, porque eu gosto às vezes de dar uma olhada nos meus vídeos antigos. E aí eu gosto de me ver, né? Ver as coisas que eu tava falando, as coisas que eu pensava naquela época, os gostos que eu estava fazendo. E eu acho maravilhoso ter esse vídeo aqui no canal pra eu poder olhar depois. E que eu permaneça na videira, você permaneça na videira, e que a gente possa dar muitos frutos e aceitar as podas na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de avaliar, se inscrever no canal, compartilhar, e a gente se encontra no próximo vídeo em 2024. Beijo!